Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje é sábado, dia 26 de julho e começa agora mais uma edição do Plantão Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, com as principais notícias deste fim de semana. E é um fim de semana de expectativa também para o anúncio tarifário entre Estados Unidos e União Europeia. Ao longo desta semana, Donald Trump afirmou que o bloco seria o próximo na mesa de negociação da Casa Branca. O presidente americano chegou a dizer ontem que os moldes do acordo avançaram 50% e a previsão é de que a líder da Comissão Europeia se encontre com Donald Trump amanhã. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente na Europa, Diego Mezzogiorno. Durante a semana inteira tiveram várias declarações e suspeitas de que um acordo estaria chegando finalmente ao fim. Isso começa na terça-feira, quando os Estados Unidos fecham um acordo de 15% e uma abertura maior do mercado com o Japão, aonde Ursula von der Leyen estava também para fechar o acordo entre União Europeia e Japão. No dia seguinte, Donald Trump disse que o próximo da lista seria o acordo com a União Europeia. Mas o fechamento dos mercados foi muito melhor do que na abertura. Uma agência de notícias disse que Ursula von der Leyen encontrará no final de semana o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E isso pode dizer alguma coisa sobre este acordo. Ou como diz os 50% de Donald Trump, também não. O fato é que a gente vai ficar olhando para este encontro durante o final de semana entre o líder dos Estados Unidos e a líder da União Europeia para ver se sai alguma coisa. Até porque, a partir do dia 7 de agosto, caso não haja um acordo entre Estados Unidos e União Europeia, a União Europeia promete fazer uma taxação, além da reciprocidade dos 30% nos produtos americanos, ainda um pacote inicial de 21 bilhões de dólares, atacando diretamente o setor de serviços e, nesse caso, as Big Techs americanas. De Nápoles, Diego Mezzogiorno para o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Vamos agora com um destaque do nosso site, o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Padilha reafirma que tarifaço não fará Ministério da Saúde retaliar. Durante um evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Alexandre Padilha disse que o Brasil deve sim apostar na negociação e não se mover pelo que ele chamou de anúncios irracionais de Donald Trump. O ministro da Saúde afirmou que não vai mudar qualquer tradição da pasta de apostar na parceria público-privada, na atração de investimentos internacionais e no respeito à propriedade intelectual. Também destacou que o Brasil é signatário dos acordos da Organização Mundial da Saúde. Para ver mais notícias como essa, acesse o nosso site www.timesbrasil.com.br. E o ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio das contas de Marcos Duval depois de o senador viajar aos Estados Unidos sem autorização do STF. A medida atinge movimentações via Pix e também cartões de crédito. Mesmo com o pedido negado pelo Supremo, Marcos Duval embarcou para Miami na última quarta-feira, utilizando um passaporte diplomático que deveria ter sido entregue à Polícia Federal. O senador é investigado por ataques a delegados da PF envolvidos em ações contra aliados de Jair Bolsonaro. A defesa alega que o documento está válido e que o visto foi renovado pela Embaixada dos Estados Unidos, o que comprovaria a legitimidade da viagem. A decisão de Moraes mantém as restrições e torna a situação do senador ainda mais delicada na investigação. E expectativa pela divulgação do balanço da Apple na semana que vem. As tarifas impostas por Donald Trump podem ter impacto negativo no resultado. E a CNBC americana traz as últimas atualizações. Quando a Apple divulgar seus lucros na próxima semana, saberemos o quanto a empresa foi afetada pelas tarifas recentemente. Vai ser interessante, as pessoas querem saber os resultados da empresa. Steve Kovacs. Isso vai acontecer na quinta-feira. E há 3 coisas. As tarifas são número 1. A Apple nos disse para esperar um prejuízo de 900 milhões de dólares, devido a vários custos com tarifas. Você deve se lembrar de todos aqueles relatos sobre a Apple estar transportando um monte de iPhones da Índia e de outros lugares para se antecipar a essas tarifas. Bem, eles não podem fazer isso agora. Portanto, a questão é, qual a gravidade do impacto das tarifas? Foi da ordem de 900 milhões? Olhando para o futuro, será que vai piorar?
Essa foi uma grande linha de questionamento na última chamada de resultados. Como será o resto do ano além do trimestre de junho? Devemos obter mais dados sobre isso. Depois vamos falar sobre inteligência artificial, porque temos falado muito sobre como a Apple está ficando para trás. E no último trimestre, vimos a Meta fazer essas grandes mudanças, gastando enormes quantias de dinheiro em indenizações para vários executivos e assim por diante, para administrar esse grupo de superinteligência de IA que eles têm em andamento por lá. Onde a Apple se encaixa nesse cenário? Tim Cook acha que precisa gastar mais? Ou será que ele está satisfeito com a equipe que tem em mãos para essa espécie de segundo round que estão passando agora com a inteligência artificial? E por fim, vamos dar uma olhada na orientação, porque é o trimestre de setembro para o qual eles vão se orientar. E as 2 últimas semanas desse trimestre incluem o novo iPhone. Ou seja, se a orientação parecer muito forte no lado da receita, se começar com um dígito alto ou algo assim, isso pode ser uma indicação de que os preços do iPhone estão prestes a subir, em parte para atenuar as tarifas, em parte porque eles podem estar precisando de um aumento de preço. Estamos vendo a Samsung e outras marcas aumentarem os preços. O que seu instinto lhe diz sobre toda essa questão envolvendo a IA? Qual deve ser a posição da empresa em relação a isso? Eles vão manter a postura que adotaram até agora? Vão investir mais dinheiro em estrutura, instalações, Todas as tecnologia? indicações que obtivemos até agora são de que eles continuarão firmes, fazendo isso de uma forma menos intensiva em capital. Acabamos de ver a Microsoft outro dia dizer que vai gastar ainda mais na semana que vem. Teremos nossa primeira dica de quanto vão gastar. A Apple está gastando apenas uma fração desse valor em sua inteligência artificial. Eles estão perdendo executivos para a Meta e outras empresas. Eles estão confiantes? Se eles não disserem nada, isso significa que estão confiantes em sua equipe. E essa edição termina aqui, mas a gente volta já já com mais notícias para você aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, a maior emissora de negócios do mundo, agora no Brasil. Até já!